Cumprimentar os representantes do governo, Maria Sueli, Luciana, representantes dos trabalhadores, minha amiga Ana Maria Bela Abreu, amiga Bia, representantes do Sindipúblicos. Eu fiquei aqui assistindo parte dessa audiência, interpretando como que aqueles mineiros que nos assistem devem estar tentando entender o que acontece aqui. Depois de 10 anos de choque de gestão, déficit zero, PIB da China, nós estamos discutindo se tem dinheiro para comer. Se o dinheiro dá para comer, os professores mineiros têm direito de comer ou não têm direito de comer. Minas que avança, Minas dá o caminho, Minas aponta o rumo e não tem comida. 10 anos sem cumprir o mínimo constitucional da saúde e educação. 10 anos. Não são 10 dias. Não se cumpre o mínimo constitucional de investimento em saúde e educação. E o que os mineiros devem imaginar que está acontecendo? Deve ser uma audiência delirante. Isso não existe em Minas Gerais, pois Minas é a vanguarda. Este é o problema. A esquizofrenia política que se instaurou em Minas Gerais, com a conversão da candidatura do senador Aécio Neves como projeto único do governo de Minas, leva a essa situação. Porque faz parte do plano de marketing vender a ideia de que em Minas se resolveu tudo. Aqui passou um gestor iluminado que resolveu todas as questões e está agora capacitado para levar isso para o país. Essa é a lógica da campanha permanente e obsessiva transformada em projeto único do governo de Minas. Então, não se pode admitir os problemas. E, em não admitindo os problemas, não há como resolvê-los. O primeiro passo para a solução de um problema é admiti-lo, identificá-lo, buscar uma solução. Em Minas, estamos proibidos de admitir que temos problemas. Nossa representante da Secretaria de Planejamento falou que foi determinado um corte linear de 20% e que excluíram a educação. Que bom. Corte por quê? O Estado não é equilibrado? Não tem choque de gestão, déficit zero, PIB da China avança e dá o caminho? Por quê? Por que Minas tem déficit zero, choque de gestão, PIB da China e quebrou? Se transformou no mais endividado Estado da Federação. Por quê? Essas questões deviam afligir o pensamento dos mineiros. Como que nós podemos continuar com a existência em Minas? Outro dia eu fiz um pronunciamento para que nós podíamos cortar um governador. Para que ter um de direito e um de fato? Para que ter um governador, Anastasia, de direito, ganhou as eleições, mas que tem que conviver com os condicionantes da campanha do governador de fato? Tem que nomear as pessoas que convêm à candidatura. Tem que prover os escritórios com agentes políticos ligados ao projeto. E aí um erro conceitual. Como que nós vamos avaliar a variação do salário dos servidores com o custo da folha? Isso está errado. Nós temos que avaliar o salário médio. Nós temos que trabalhar com variável intensiva. O tamanho da folha pode mostrar o crescimento do número de servidores, que pode ser justificado ou não. O crescimento da folha pode indicar um descontrole dos pagamentos, pode indicar uma sobre-remuneração dos agentes que ocupam os cargos comissionados. O crescimento da folha pode indicar muita coisa. Poderia até, e a gente torceria que isso ocorresse, que indicasse um crescimento do salário médio dos professores. E aí nós estaríamos diante de outra esquizofrenia. Os professores que ganhando mais reclamam querendo ganhar menos. É crível aos mineiros que nos assistem que os professores de Minas ganham mais do que pleitearam e brigam por isso? Queriam ganhar menos? Alguém pode acreditar nisso? Alguém pode acreditar que um documento assinado pelo secretário de governo é simplesmente desconsiderado em Minas Gerais, onde fala em 2 sistemas de remuneração, em que os servidores fariam opção se queriam o piso salarial ou se quereriam ficar no subsídio? Isso não era comum em Minas Gerais. Na Minas que eu conheço, na Minas que eu vivi, isso não.
secretário aqui tinha palavra. E a palavra valia tanto mais do que a assinatura. Agora a palavra não vale nada, a assinatura vale menos ainda, e fica por isso mesmo. E de vez em quando aparece uma audiência dessa, para os mineiros acharem que estão esquizofrênicos, porque aqui não tinha problema. Quem assiste a propaganda da educação, aparece o Milton Gonçalves, acolhendo as criancinhas, que vem correndo, dá um abraço nele. Até eu tive vontade de correr, dar um abraço no Milton Gonçalves. Tão bonita é a propaganda da educação em Minas. Antes teve a Fala Bela, também linda a propaganda. E aí fica aquela queixa. Pena que a gente não mora nas propagandas do governo de Minas. A educação real é essa aqui, onde não tem comida, onde não tem direito à merenda. Eu aprendi com o saudoso professor Paulo Neves de Carvalho que, ainda que houvesse uma lei nesse sentido, ela é inexequível. Dizia o professor Paulo Neves que toda vez que a realidade briga com a norma, invariavelmente a norma perde. Impedir a merenda escolar aos servidores da educação é querer brigar com a realidade. Uma realidade que é falimentar desses servidores, que estão ganhando aqui, na média, menos de 2 salários. Fora aqueles servidores mais humildes, aqueles das cantinas, as cantineiras, as serventes, que ganham menos ainda. E agora diz o seguinte: oh, vocês não podem comer. Nem comer vocês têm o direito agora. Porque existe uma norma, alguém deu essa exegese nessa norma e interpretou que a comida está proibida para vocês. Vocês já não têm direito de ter sonhos, não têm direito de ter carreira, não têm direito de ter saúde, não têm nenhum direito mais, e não têm agora direito de comer também não, porque Minas avança, Minas dá o caminho, Minas dá o choque, Minas mudou. É moderna. E, para ser moderna, descumpre, todos os anos, desde 2003, uma lei maior do que essa norma do FNDE, a Constituição. A Constituição de Minas, que fala que 25% tem, não é pode, não, tem que ser investidos em educação. 12% tem que ser investidos em saúde. Mas o dinheiro fica para a publicidade. Isso é muito mais importante para a campanha do menino maluquinho. Para vender a ideia que aqui está tudo bem. E a propaganda, às vezes, é mais forte que a realidade. Porque as pessoas que veem os filhos voltarem frustrados das escolas, onde não aprendem, ficam pensando: gente, que azar, o meu filho, a educação em Minas está tão boa, e logo na minha escola tem esse problema. Porque eu vi na televisão que a propaganda aqui está ótima. A pessoa que não consegue um atendimento médico fica pensando assim: como eu sou azarado, porque a saúde em Minas está tão bem. Eu vi na propaganda que a saúde aqui está ótima. Eu sou azarado, só acontece isso comigo. A realidade mais fraca que a propaganda. É isso que pensa esse governo, mas eu acho que isso está se exaurindo. Eu acho que esse mundo da fantasia, essa Minas midiática, essa Minas do marketing, já cansou a paciência dos mineiros. A realidade acaba se impondo. E a realidade da Minas, da educação em Minas, é essa que foi exposta aqui. Não é da propaganda, não é do Milton Gonçalves. Assim como a segurança, não é daquele ator da Tropa de Elite. Minas Gerais é o único estado do Sudeste onde a criminalidade aumenta. O único. Qual pai, qual mãe que tem tranquilidade de ver os filhos sair e voltar à noite sozinho? A segurança é boa na propaganda. Na vida dos mineiros, tragédia. Tragédia. Minas Gerais empobrecida. Voltamos a 9% do PIB do Brasil, sendo que temos 10,5% da população. Somos, portanto, 15% mais pobres que a média dos brasileiros. E a nossa dívida chega a perto de 16% da dívida dos estados. Ou seja, somos 15% mais pobres e 50% mais endividados que a média dos brasileiros. Essa é a obra do choque de gestão. De primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de oitava geração. Todo dia tem um novo. E cada dia mais dívida, mais empobrecimento, mais abandono social. Incapacidade de investir R$1 em merenda escolar.
R$1. Eu vi a evolução do transporte escolar, e ainda assim, a média do repasse que o governo do Estado passa para as prefeituras varia entre 25% e 33% do custo do transporte escolar. Ou seja, o governo propagandeia a omissão em 2/3 da sua obrigação. Mas o que conta é o marketing. O que conta é a propaganda. E agora tem um outro, porque tem sempre os nomes de grife, né? Agora tem reinventando o ensino médio. E os custos? Vai transferir para as prefeituras de novo? Eu estou sendo procurado por prefeitos que estão sendo chamados a conversar com a secretária e sendo convidados a arcar com os custos. Porque agora vão ter que buscar os alunos também, e o transporte escolar vai aumentar. E a prefeitura que vai arcar de novo? Hoje, os municípios, se o prefeito não pagar o transporte escolar, não tem transporte escolar. Se o prefeito não pagar combustível para a polícia militar, as viaturas não rodam. Se não trocar os pneus das viaturas, elas dão baixa. Se não der pessoal, não tem justiça, porque não tem servidor no fórum. Se não der aluguel e servidores, não tem IMA, não tem Emater, não tem IGAN, não tem IEF, não tem nada. Tem, vez por outra, uma solenidade de beijamão, onde se arma uma tenda de um sheik árabe no Palácio da Liberdade e convida os prefeitos para um beijamão e receber a chave de uma ambulância. Triste, Minas Gerais. Que vida, que trágica quadra da vida mineira. E aqui a gente chegou ao ponto de, numa audiência pública, discutir se as nossas serventes, as nossas cantineiras, os nossos secretários, as nossas professoras têm direito de comer. Comer. Ao ponto que chegamos. Essa é a modernidade. Esse é o choque de gestão. Triste, Minas Gerais. Muito obrigado.